Princípio da continuidade típico-normativa. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, da série dos 20 principais temas da improbidade administrativa. A ideia de continuidade típico-normativa a gente extrai lá do direito penal. A rigor, de um lado, nós temos o abolitio criminis, que é quando a lei deixa de considerar criminosa uma conduta antes tipificada na norma penal. E do outro, nós temos a continuidade típico-normativa, que é quando um dispositivo legal é formalmente revogado, mas a conduta continua criminalizada em outra norma. Você tem uma revogação formal, mas a conduta é mantida materialmente como crime. O abolício, então, vamos começar por ele. O abolício é quando a lei deixa de considerar uma conduta como crime. É uma questão de política criminal. O legislador decide que aquela conduta, aquele comportamento não deve mais ser criminalizado. Então, é dita uma lei, revoga o dispositivo incriminador e, portanto, nós temos a abolição, a extinção do crime. Abolício crimes. Um bom exemplo é o artigo 240 do Código Penal, o crime de adultério. Até 1995, adultério era crime. O legislador entendeu que essa conduta não mais poderia ser criminalizada, não deveria mais ser criminalizada. Então, por uma razão de política criminal, o adultério deixou de ser crime em 95. Enfim, tem lá suas consequências civis, pode ter, mas do ponto de vista penal, a conduta é atípica, abolição do crime. Outra coisa é a continuidade típico-normativa. Nessa hipótese, o legislador, um tipo penal, ele é revogado, mas a conduta segue tratada como criminosa, porque ela continua tipificada, incriminada em outro dispositivo legal. Isso tem uma modificação formal, topográfica do dispositivo, mas não tem a abolição da figura criminosa. Então, a intenção do legislador nessa hipótese não é descriminalizar, não é a intenção descriminalizar ou tornar a conduta impunível. Um exemplo clássico é o atentado violento ao pudor, antigo artigo 214 do Código Penal. Ele foi revogado, mas a conduta continuou criminalizada no artigo 213 e, portanto, não foi uma hipótese de abolício crimes, mas de continuidade típico-normativa. Acompanha comigo nesse quadrinho aqui, simples e de objetivo para facilitar o entendimento. Não confunda. Vamos ver primeiro a coluna 1. Abolício. Abolição do crime é a supressão da figura criminosa formal e materialmente. O dispositivo legal é revogado e não há outra previsão que incrimine, portanto, é formal e material. O fato deixa de ser punível e a intenção do legislador é de não mais considerar crime aquele comportamento. Consequência final, a conduta se torna atípica. Agora vamos para a coluna número 2. Continuidade normativo-típica ou típico-normativa. Supressão apenas formal da conduta. O fato permanece como crime, mas em outra lei, em outro dispositivo legal. Na mesma lei ou em outra, mas permanece criminalizar a conduta. E a intenção do legislador, portanto, é manter a conduta como crime. Consequência, ela permanece uma conduta, um comportamento criminoso. Essa comparação ela é bem clara, bem objetiva. Então veja, o que isso tem a ver, então, com improbidade? Fizemos aqui uma primeira análise do ponto de vista criminal. E a improbidade? O que isso tem a ver com a improbidade? Tem tudo a ver, minha gente, é o tema da moda. Por quê? Porque a nova lei revogou alguns dispositivos da lei de improbidade. E o debate, então, que se instaurou é, afinal de contas, aquilo que foi revogado significou uma abolição, uma norma, uma conduta que não mais é punível pela improbidade, não é mais ímproba? Ou nós tivemos uma continuidade típico-normativa? E aí é preciso ver, caso a caso, que tipo de conduta está sendo tratada no processo. Vamos ver aqui, por exemplo, acompanha comigo, artigo 11. O artigo 11, esses dois incisos, inciso 1º e inciso 2º, foram revogados pela nova lei de improbidade. Olha lá, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração, etc. Primeiro, praticar ato visando o fim proibido em lei ou em regulamento. Segundo, retardar ou deixar de praticar ato de ofício. Esses dois dispositivos foram revogados. Revogados pela nova lei. Vejam, e não sem razão, né? Vamos só fazer um parêntese. Isso é uma norma muito aberta, né? É uma conduta ou incriminação muito aberta, ou um tipo aberto, como se diz. E isso gera insegurança jurídica, isso, a norma penal, a norma punitiva, o direito sancionador, ele tem que trabalhar com a ideia de tipicidade, de conduta objetivamente definida na lei, senão você gera um espaço de insegurança, né? Então veja, aqui nessa hipótese houve uma abolição, uma revogação dessas condutas, elas deixaram de ser ato ímprobo, ok? Então veja aqui comigo agora um julgado do STJ sobre a matéria. Diante do novo cenário, quando condenada a parte ré com base nos revogados incisos 1 e 2 do mesmo artigo, do artigo 11 que a gente acabou de ler,
a situação remete à abolição da tipicidade da conduta e, assim, à improcedência do pedido. Desde que, claro, esses fatos não tenham sido tipificados em outro dispositivo da lei de improbidade. Então, veja, o julgado recente, 2024, agora, do STJ. Agora vamos ver o segundo. No caso, a conduta, acompanhe comigo esse segundo julgado. Agora é um caso em que houve a continuidade típico-normativa. No caso, a conduta imputada ao agravante, delineada no acórdão de origem, enquadra-se a nova redação do inciso 5º do artigo 11 da LIA, da Lei de Improbidade, consubstanciado do benefício próprio, etc., evidenciando a continuidade típico-normativa. Ou seja, o cara foi punido por um artigo que foi revogado, um inciso, uma previsão que foi revogada, mas a conduta continua sendo punível, continua sendo prevista em outro inciso, em outro dispositivo da Lei de Improbidade. O que é isso? Continuidade típico-normativa. Então, gente, vejam, esse tema é um tema relevante, é um tema da moda, está em debate, então é preciso saber se aquela conduta foi antes enquadrada num dispositivo legal que foi revogado, em tese a conduta deixou de ser ímproba, mas pode ser que ela tenha permanecido porque ela foi incriminada, ou melhor, foi prevista como punível, como ato ímprobo em um outro dispositivo da Lei de Improbidade. Nessa hipótese, então nós temos uma continuidade típico-normativa e não uma abolição, uma revogação pura e simples e integral da previsão punitiva na Lei de Improbidade. É isso, esse é o vídeo de hoje, está aqui na tela os meus contatos. Se você gostou, curte, compartilha, indique para os amigos e vamos em frente com a nossa série de 20 vídeos dos principais temas da Lei de Improbidade. É isso.